Vamos lá, galera, complementando, vamos abordar um pouquinho agora sobre o famoso HIIT, intervalado de alta intensidade. Eu percebo que bastante gente vem praticando esse tipo de estratégia, um objetivo de otimização do seu gasto calórico, consequentemente facilidade para a perda de gordura. E eu queria saber, de nada mais nada menos que o Thiago Franco, qual seria aí a sua visão quanto a esse protocolo, o que você acha que está correto? Aborda um pouquinho dos seus conhecimentos práticos e teóricos, por favor, Tito. Sim, vamos lá. Vamos a mais uma estratégia que a galera procura e a gente tem que tentar entender o porquê está procurando, em que fase do treinamento ele está procurando, o que ele já fez, o que ele tem de experiência com o treinamento para chegar a esse treinamento que é tão intenso e tão, eu diria, de alto nível, entendeu? Concordo. A gente tem que começar do zero. Então, se é o cara que entrou na academia e falou de novo, do mesmo jeito que falou do RJ, que foi o vídeo anterior aí, quem não viu, dá um confere. O cara já quer descobrir a melhor estratégia, então ele não quer perder tempo. Hoje eu vejo muita gente preocupada com tentar entender o que ele precisa saber daqui a 10 anos, sendo que ele não fez nem 10 dias de academia. Ele já está querendo saber a melhor estratégia, no melhor treino, no melhor exercício, na repetição, do metabolismo, do biotipo, e ele ainda nem chegou a andar. Ele não sabe engatinhar, ele já quer andar. Por falar em engatinhar e andar, são passos da evolução do gesto motor, da vivência motora, de quando a gente é criança. A criança ela começa engatinhando, e aí ela começa a andar e ela cai, e depois ela começa a andar melhor, e assim por diante, até ele chegar a fazer atividades como correr, pular, saltar, são coisas adaptativas, né? Exatamente, onde eu quero chegar. Também, né? Será que esse cara que está fazendo esse ritmo, nessa intensidade alta, que a gente precisa descobrir como que ele descobriu também, né? Como ele está executando também, né? Como ele está executando também. Será que ele está capacitado para fazer aquilo lá? Será que esse cara treinou antes? Será que ele tem uma experiência? Tá certo, é uma esteira. Isso quando é feito em esteira. A esteira ela foi feita para absorver os impactos também, mas não absorve tanto. Se a passada do cara for bem errada, com certeza vai espalhar essa força para tudo. Fala desse movimento que me preocupa tanto nessa alta intensidade. Era o que a gente vinha falando. Quanto maior intenso for o exercício, maior é as chances de você errar. O gesto motor ele vai perdendo a qualidade quanto maior a intensidade. Então o cara hoje que executa uma carga alta, levando para musculação, uma execução perfeita, o cara chegou à excelência. Ele está com uma carga alta fazendo um exercício de forma perfeita, a mesma coisa da esteira. Se ele conseguiu chegar numa velocidade alta, não é só porque ele é condicionado, o coração dele é condicionado, é porque a periferia também é condicionada, as pernas. Motor, exatamente, a resistência. Exatamente. Muito legal isso daí, ó. Imagina, vamos tentar exemplificar. Fazendo uma rosca direta, chega um momento que você começa a dar aquela roubadinha. Sim. Seja por carga ou seja por volume de repetição, no final, pela intensidade já está sendo aí sobrecarregada, está sendo elevada, alta como te disse, você já tem a dificuldade de execução do movimento, da biomecânica. Na corrida é a mesma coisa, no HIIT, se você fizer um trotezinho ou começar a correr um pouco mais, você ainda consegue manter a passada, consegue manter a estrutura correta de movimento, mas aumentou a intensidade, meu irmão, a cabeça baixa, você quase cai, você começa a correr tudo errado, e esse não é o propósito do treinamento, né? Quando que o cara vai procurar o ritmo? Lá no começo do ano, no inverno? É no verão. Estratégia aí. Como estratégia, e ele tem lá um calendário dele de 30, 40, 60 dias, que ele está desesperado para chegar num corpo pro verão, ou pro casamento, ou para qual for o objetivo. Verdade. E aí ele vai correndo com um bom relógio. Quanto tempo, vai correndo contra o tempo e querendo tirar mais do corpo dele que não está condicionado para aquilo. Da mesma coisa do AEJ que a gente falou no primeiro vídeo, a gente esqueceu de falar do quanto isso pode ser prejudicial a ponto de ficar doente. Sim. Imagina você perder, você se programou, sei lá, você se programou bem, 6 meses, assim, tenho 6 meses daqui até onde eu quero chegar no meu objetivo. É pouco tempo, na nossa realidade, mas beleza. E aí o cara vem numa intensidade tão alta que o corpo dele é tão intenso aquilo, e fora a dieta, que o cara é totalmente extremista, que ele não vai procurar um especialista, ele vai, é só cortar o carboidrato à noite, acho que é só fazendo leite, e aí é só cortar as frituras, o refrigerante e aumentar a proteína. Exatamente. É isso que ele vai fazer. E ele vai levar o corpo dele a um estado tão inflamatório, né? Depletativo também, que ele vai ficar doente e ele vai perder treino. O que a gente tem de estudo é a curva que a gente chama de U-shape.
seguinte, o sedentário tem o mesmo grau de infecções ou de alteração no sistema imune do que aquele indivíduo que treina além da conta. Né? O perfeito é aquele que treina adequado. É descrito na literatura como moderado, mas moderado no sentido de adequado, né? Por isso tem que ter orientação do profissional, educador físico, uma alimentação que condiz com o que você faz de atividade física e com o seu gasto energético, até gasto de estresse diário que você tem no seu trabalho, na sua casa, o descanso. É uma porrada de fator aí que envolve. Qual que é o primeiro profissional que o cara já vai riscar ou vai fugir? É o avaliador físico. Um que ele tá com vergonha, às vezes, do shape dele. Aí ele se matriculou na academia e já não tem como quebrar a matrícula, a avaliação não precisa fazer. E aí o que ele vai descobrir nessa avaliação física? Que vem lá um monte de número que você não sabe para que é, que você acha que é tudo preenchido no computador, é uma folha que você entrega pro professor, ele finge que olha, às vezes desculpa também os profissionais. Mas é o que acontece. Né? E é o teste de VO2, então é o teste para descobrir em qual frequência cardíaca o seu corpo começa a entrar num estado, sai do aeróbio e vai pro anaeróbio, que seria a intensidade que você tem que chegar no HIIT. Legal, você chegou então numa condição física de poder utilizar o HIIT. Você se condicionou a isso, só que você não fez os testes para isso. Exatamente, você vai ter uma referência, né? Aí, como o Ti tinha comentado aqui nos bastidores com a gente, aquele uso de polar, né? Aqueles, como é que chama? Frequencímetros, exatamente. Esse frequencímetro ele vai também então te dar um norte de qual que é o batimento cardíaco adequado para que você atinja esse limiar 2 que a gente chama de anaeróbio. Porque a gente descobriu, sei lá, que o 14 é uma velocidade legal, só que como o corpo ele se condiciona, o exercício é condicionante, então naquele 14, por exemplo, o cara tá a 170 batimentos cardíacos. Perfeito, tá na tampa. Só que daqui a um mês, 2, esse 14 não tá em 150. Exatamente. E ele ficou com aquele 14 na cabeça. Então aquele 14, para chegar na frequência cardíaca que ele entra no que a gente quer, no HIIT, naquele tiro, naquele pump que só vai aguentar 1 minuto, que entra naquela hiperventilação, que é aquela... Boa. Né? A gente fala da hiperventilação. A gente precisa descobrir em qual frequência cardíaca, ou em qual inclinação, em qual intensidade, porque a esteira só tem a velocidade e a inclinação. Vai fazer com que ele chegue naquele batimento cardíaco. Testes. Os protocolos que fazem a orientação do HIIT, eles pedem com que, por exemplo, na esteira você deixe 2 esteiras ligadas ao ponto de você fazer realmente o intervalado. O intervalado seria a modificação abrupta dessa intensidade. Correu, trotou no máximo, ou caminhou, ou ficou parado. Então seria uma dessas estratégias. Eu vejo um monte de gente, eu fico 3 minutinhos no alta intensidade, depois no caminho 2 minutinhos. Cara, 3 minutos em alta intensidade, nem o Usain Bolt fica, nem quem for, não tem capacidade fisiológica de atingir esse tempo de duração em alta intensidade. E da alimentação, puxar um pouquinho pro meu peixe, é o seguinte, o principal recurso energético utilizado durante esse exercício é o carboidrato. E um monte de gente restringindo o carboidrato para dar e vender aí em dieta. E aí se você for fazer esse tipo de intervenção, restringindo o carboidrato, cara, o HIIT seu não vai dar certo. Você vai tentar, você não vai conseguir atingir o que a gente preconiza com uma alta intensidade, e aí vai fugir do protocolo, e aí os resultados não podem ser correlacionados diretamente com aqueles benéficos que aparecem nos estudos científicos, né? Tem que ter o acompanhamento, né? O cara ele tomou uma atitude mais extrema, ele pesquisou, ele passou horas na internet, ele só esqueceu de pesquisar um bom profissional da nutrição, um bom profissional da educação física. Todo mundo acha que está capacitado hoje, tendo essas leituras básicas, e até mesmo do ponto de vista de alguns indivíduos, já um pouco mais avançadas, mas que ainda são básicas, acreditem, para elaborar um treino, uma dieta. Direto eu vejo isso, né? Os entusiastas que a gente fala, cara, é mais difícil do que parece. Procura um educador físico, você vai ver a evolução que você vai adquirir. Procura um nutricionista também. Esse investimento vai sair barato. A gente vai direcionar, né, tudo que você deve fazer. E aí sua progressão, sua evolução, seu resultado, sua saúde vai ser preservada e otimizada. Certo? É por aí, né? E aí a gente vai falar muito mais pra vocês, como a gente disse no último vídeo. Comentem. Faça isso pra gente. Deixe comentários, deixe sugestões. A gente é uma baita satisfação, né? Pra quem tá aí, monstrão, Franco. O cara é o cara. É tudo isso mesmo. Valeu, falou!